Doutor Camilo, primeiramente, muito obrigada por atender a educadora, para a gente iniciar esse debate tão importante à sociedade e, claro, né, no caso do Ministério Público, prestar serviço público à população quando a gente fala sobre combate ao crime. Vamos lá, doutor. O assunto crime organizado, operações policiais, está muito em evidência, obviamente por conta do que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada, na favela do Jacarezinho, mas agora a gente tem que trazer a realidade aqui para o estado de São Paulo. Então, minha pergunta é: o senhor acha que é difícil combater o crime organizado? Porque a gente acompanha o trabalho do Ministério Público, acompanha o trabalho da Polícia Civil, das outras forças de segurança e um grande trabalho é feito. Muitas pessoas são presas, bens são confiscados, contas são bloqueadas e a gente sabe que isso é uma realidade. Só que o crime organizado ainda continua. E às vezes eles têm até uma inteligência, né, setores de inteligência dentro do crime que são muito assim elevados e muito equipados. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre essa realidade no Brasil. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, pelo convite. É uma satisfação aqui poder conversar com você. Olha, Nani, é muito difícil, sim, combater o crime organizado. Eu acho que, inicialmente, em relação ao combate ao crime organizado, tem um problema que ele abrange todo tipo de criminalidade. A legislação, ela é rígida, ela é travada, vamos dizer. Para você aperfeiçoar a legislação, demanda um processo muito demorado. E o criminoso não possui essas amarras. Então, ele consegue se antecipar à legislação e aperfeiçoar as suas condutas criminosas. Então, é mais ou menos como o cachorro atrás do rabo, porque o criminoso está sempre à frente e a gente sempre tentando correr atrás dele. Então, isso dificulta, de um modo geral, a punição, o descobrimento dos crimes. Em relação ao crime organizado, a dificuldade é ainda maior, porque, como o nome já diz, o criminoso, nesse tipo de atuação, ele se organiza muito bem. Não é um crime impensado, passional. Não, é um crime planejado, programado, orquestrado para dar certo. E na questão do crime organizado, a gente tem no GAECO, no Ministério Público de um modo geral, uma premissa bastante sólida, que não existe crime organizado sem a participação de agentes públicos. Posso dizer, impossível a existência de um crime organizado de relevo onde não haja a participação de agente público. Porque a gente tem fiscais, a gente tem servidores de várias espécies, de vários órgãos do sistema judiciário, da polícia, dos governos, das fazendas. Então, se uma pessoa está cometendo crime de uma maneira reiterada, de uma maneira relevante, tem algum servidor público que acaba, em algum momento, tomando conhecimento dessa conduta. Então, para o crime organizado crescer e se desenvolver, é essencial que tenha ou pelo menos um agente público se omitindo, ou mais, às vezes, participando de uma organização criminosa. Isso tudo traz muita dificuldade para o combate do crime organizado. Ainda no Brasil, há uma outra dificuldade em relação à punição, em relação ao crime organizado, que é a punição. A gente possui uma punição muito, muito deficiente. Às vezes se fala do aumento das penas elevadas, mas não é só disso que trata-se punição. Punição, a gente precisa de um sistema investigativo eficiente, a gente precisa de um sistema legal que preveja mecanismos de investigação e de punição, a gente precisa de um sistema judiciário que esteja capacitado para enfrentar investigações complexas e processos complexos, e a gente precisa de um sistema de pena eficiente, um sistema de execução penal eficiente. Se a gente não tiver todo esse sistema processual, penal e penal bem construído, a punição é insignificante. E aí, num sistema onde há um grande lucro por parte das organizações criminosas, onde há conivência de agentes públicos, dificuldade em apuração desses crimes, se a gente ainda tiver dificuldade para aplicar uma punição efetiva, o crime organizado se fortalece cada dia mais. Mas, para mim, ainda, o principal motivo para a gente ter essa prática da criminalidade é o comportamento de cada cidadão. As pessoas, diante da facilidade
elas decidem por conta própria se envolver com a criminalidade. E no Brasil, infelizmente, todas essas nuances que eu já mencionei acabam facilitando que as pessoas se envolvam com a criminalidade. Doutor Camilo, falando agora sobre o tráfico de drogas, todos os crimes são nocivos à sociedade, trazem os seus efeitos mais drásticos, mas quando a gente fala do tráfico de drogas, ele está presente em todas as cidades, em maior e menor grau, não importa o tamanho da cidade, ou seja, toda cidade tem uma biqueira, né, usando o linguajar aí que as pessoas falam. E o tráfico de drogas, ele envolve crianças, envolve famílias. E aí eu te pergunto, na sua opinião, seria um caminho para desmantelar estas facções criminosas que sobrevivem do tráfico de drogas, legalizar as drogas no Brasil? Ou melhor, o Brasil estaria preparado para isso? O senhor acha que é um dos caminhos, legalizar as drogas para impactar justamente na renda e no ganho aí dessas facções criminosas? Olha, eu acho que a legalização da droga não é um caminho. Com todo respeito às opiniões em contrário, eu acho que é de bastante ingenuidade imaginar que legalização da droga vai resolver alguma coisa. A gente tem países na Europa que há décadas atrás tentaram legalizar as drogas, de algum modo fizeram isso e retrocederam nesse comportamento, porque não tinha eficácia. Além disso, eu acredito que é ingenuidade imaginar que legalizar a droga vai acabar com o crime organizado, porque a gente pode tomar como exemplo a questão do cigarro. O cigarro ele é legalizado. Mas, mesmo assim, a gente tem o contrabando de cigarro paraguaio, que movimenta milhões e milhões de reais por mês com organizações criminosas sofisticadas, que, inclusive, brigam entre si por espaço. Então, o cigarro que é legalizado ainda é objeto de prática de crime por organizações criminosas. A legalização dele não muda o fato de que existem criminosos interessados na comercialização. A mesma coisa em relação a anabolizantes. Anabolizantes são legalizados mediante o cumprimento de certos requisitos, prescrição médica, enfim. Mas se a gente for em qualquer academia de musculação, a gente vai perceber que inúmeros alunos comercializam, aplicam, usam anabolizante de maneira criminosa. Há previsão na lei da prática de crime relacionada ao tráfico de anabolizante. O fato do anabolizante ter sido legalizado não quer dizer que não existe o crime relacionado ao anabolizante. A mesma coisa em relação às drogas. O fato de legalizar as drogas não significa, então, que o crime organizado vai deixar de vender droga. O que significa que vai haver uma parte do Estado, uma parte legalizada pelo Estado, que vende droga. Mas eu acredito que é muita ingenuidade imaginar que o PCC, por exemplo, então vai falar assim, legalizaram a droga, vamos parar de vender droga. Isso não vai acontecer. Quando legalizarem a droga, se isso vier a ocorrer, para uma empresa, para um comércio, vender droga de maneira legal, ele vai precisar recolher impostos, ele vai precisar se submeter a uma burocracia estatal, constituir empresas, preencher certos requisitos, vender as drogas para certas pessoas. E o crime organizado não vai ter essas amarras. Vai continuar sendo lucrativo manter uma biqueira, fazer o fornecimento de droga de maneira ilegal. Eu não entendo como que se pode imaginar que, legalizando a droga, o crime organizado que vive do tráfico de drogas vai simplesmente desaparecer. Não vai acontecer. A venda da droga nos países latinos, fabricantes, produtores da droga, permite um lucro absurdo, porque as organizações elas adquirem essas drogas nos países vizinhos por preços baixos e vendem ao consumidor final por um preço muito elevado. Essa lógica ela vai permanecer, porque ainda que se tenha a legalização da droga, o custo da droga legalizada vai ser muito maior do que o custo da droga não legalizada, que essas organizações vão continuar trazendo dos países vizinhos para abastecer as biqueiras aqui no Brasil. Então, realmente, eu não vejo como que a legalização da droga pode acabar com as organizações criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Doutor Camilo, falando agora sobre armas, vocês sabem melhor do que nós de que as quadrilhas, os bandidos, eles têm acesso a armas iguais às usadas pelas forças de segurança do Brasil. Isso é fato.
O senhor acha que a população também deve se armar? É a discussão realmente da flexibilização do acesso a armas que tem sido adotada pelo atual governo. O senhor acha que isso é favorável? Ajuda no combate ao crime? Um pai de família, por exemplo, ter arma em casa para que ele mesmo possa fazer a segurança da sua família, uma vez que as forças policiais não conseguem estar em todos os lugares. Ou seja, as forças policiais, infelizmente, são mais lentas do que o crime, não é? Infelizmente. Sim. Essa é uma questão bastante complexa. A gente precisa diferenciar o que é o porte de arma de fogo e a posse de arma de fogo. Porte de arma de fogo é poder transitar nas ruas com uma arma na cintura, com uma arma dentro do carro. Isso é o porte de arma de fogo. A posse da arma de fogo é poder ter uma arma dentro da sua residência. Eu entendo que porte de arma de fogo, uma pessoa poder sair armada, ainda que preencha requisitos e se submeta a exames psicotécnicos, que faça o registro da arma, o porte de arma de fogo eu acho bastante inadequado. Talvez, numa situação futura, com a evolução da sociedade brasileira, seja algo aceitável, mas no atual estágio, eu acredito temerário se pensar em porte de arma de fogo. Já a posse da arma de fogo, que é manter a arma dentro de casa, eu acho que é uma conduta a se pensar. Precisa, claro, de uma discussão com a população, como já foi feita, aliás, lá no começo dos anos 2000, houve lá o plebiscito do Estatuto do Desarmamento, e a população votou pela possibilidade de se ter armas. A posse da arma de fogo, eu acho que precisa ser discutida sim, porque, de fato, a gente vive numa situação de insegurança. E pessoas que moram dentro de condomínios fechados, pessoas que moram em apartamentos, elas têm uma segurança um pouco maior. Mas pessoas que moram em bairro periférico, em regiões violentas, muitas vezes estão entregues à sorte, porque até o policiamento chegar para defender alguém que esteja sendo vítima de um crime, isso pode demorar um bocado. E a gente andando pelas ruas e conhecendo a nossa cidade, a gente não tem dúvida de que a violência é bastante grande. Não fosse grande a violência, as pessoas não se preocupariam em colocar grades nas suas janelas, cerca elétrica, arame farpado no muro das casas. Vejam que as pessoas elas vivem como se estivessem dentro de prisões, atrás de cercas elétricas, arames farpados, grades. Quem tem condição se muda para um condomínio fechado, para um condomínio de apartamentos, o que evidencia que a segurança é uma preocupação de um modo geral. Então, há que se discutir se uma pessoa que está dentro da sua casa, se ela teria ou não o direito de ter uma arma para dentro da sua residência se defender de um eventual invasor. Mas que fique bem claro, eu acredito que o porte de arma de fogo para que as pessoas andem armadas pelas ruas, eu acredito que é, neste momento da nossa sociedade, inadequado. Doutor Camilo, muito tem se falado sobre violência policial, mortes de inocentes em operações que são realizadas pelo Brasil afora, principalmente aí nessas comunidades, nas favelas, em grandes centros do Brasil. O senhor faz parte do GAECO, que é um grupo do Ministério Público que atua justamente no combate ao crime organizado. Então eu lhe pergunto, é possível combater o crime que é inteligente, armado, organizado, sem ter repressão? Tem uma outra forma, porque os direitos humanos caem em cima sempre quando tem chacinas, e é uma discussão muito profunda que realmente a gente tem que fazer. Mas o senhor está representando o Ministério Público, o senhor vê realmente como tudo acontece, as dificuldades do próprio policial de entrar em zonas de risco, que são consideradas praticamente zonas de guerra, né? Dependendo do local que a operação acontece, realmente é um conflito muito grande. Então, eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? Tem como combater criminosos perigosos que não pensam, não hesitam em matar sem ser por meio da repressão? Então, eu acho que nesse ponto a gente ouve muito falar da desmilitarização da polícia, da diminuição das operações policiais e o aumento da educação em substituição a políticas criminais. Me parece um equívoco, desculpe, imaginar que uma conduta, uma política pública exclua a outra.
Políticas sociais são eficientes para resolver problemas sociais. E problemas criminais precisam de políticas criminais. O fato de eu necessitar de um país com educação de qualidade não significa que eu não preciso de policiamento. Se a gente for nos países com a educação mais desenvolvida do mundo, nesses países existe polícia e polícia atuante. Então, eu acho que um grande problema que a gente tem dentre pessoas que pensam essa questão de segurança pública é aquele lema, mais educação, menos polícia. Eu acho que mais educação e a polícia que for necessária. Para problemas sociais, políticas sociais. E para problemas criminais, políticas criminais. Tendo isso em mente, eu acho que a gente precisa também distinguir um outro ponto. Prevenção e repressão. Repressão é para o crime já praticado. Então, a repressão criminal é para aquele crime que já foi cometido. Aí é uma questão de escolha da sociedade, se a gente vai ter punição para os crimes praticados ou não. Prevenção é evitar que os crimes venham a ser praticados. As operações policiais, como essa que aconteceu no Rio de Janeiro, até onde eu tenho conhecimento pela imprensa, elas decorrem de uma investigação para punir criminosos já identificados, ou seja, já praticaram os crimes. Então, é uma repressão ao crime praticado para se aplicar a punição. Toda operação policial, ela deve ser precedida de levantamento de inteligência, para que a operação seja bem sucedida. Por exemplo, se a operação visa combater 5 pessoas, 5 estelionatários, que não portam arma, que não são pessoas violentas, certamente um número menor de policiais vai ser suficiente para fazer a operação, porque o risco de confronto é menor. Agora, se você imaginar uma operação para prender 20 criminosos, por exemplo, envolvidos com roubos, que portam armas de fogo de grosso calibre, a preparação, a inteligência antes da operação precisa estabelecer a quantidade suficiente de policiais, o tipo de forças especiais que atuarão nessa operação, para evitar, para inibir o confronto por parte dos criminosos. Se os criminosos perceberem que eles estão em número rivalizando com os policiais, a tendência deles confrontarem é muito maior. Então, precisa ser montada uma estratégia prévia para que os criminosos sejam inibidos ao confronto. Agora, imagine uma situação hipotética de uma região do município onde o crime controla completamente aquela região, uma região de difícil acesso, onde os criminosos possuem armamento capazes de derrubar avião, onde os criminosos têm trincheiras de concreto por trás das quais eles se escondem, onde, numa situação hipotética, os criminosos têm o respaldo do sistema judicial que impede que forças policiais ali ingressem com frequência. É claro que criminosos nessas circunstâncias, eles estarão muito mais fortalecidos. Que tipo de policiamento que é necessário para cumprir uma operação nesse local, de modo a inibir o criminoso ao confronto? A força policial ela tem que ser de maneira muito grande, muito maior do que a força do criminoso para inibir o confronto. Se a força do criminoso rivalizar com a força do policiamento, a chance de confronto é muito grande. E aí a sociedade tem que escolher o que ela quer. Se ela quer que regiões do município sejam controladas pela criminalidade, ou se ela quer que isso não aconteça. Se a gente der força para o crime organizado controlar regiões da cidade, toda operação policial que vise combater esses criminosos nessa região possui um alto grau de risco. É possível o confronto. Agora, na questão da prevenção, a gente precisa ter política pública de educação, de respaldo à família, de inclusão das pessoas, para que isso evite problemas criminais futuros. Mas a gente precisa ter um sistema legal, um sistema penal que combata problemas criminais atuais. E esse sistema criminal que combata problemas criminais atuais, infelizmente, no Brasil não se tem. A gente tem uma deficiência muito grande em relação à fiscalização,
Quando a fiscalização funciona, a gente tem deficiência na investigação. Quando a investigação funciona, a gente tem deficiência no sistema judiciário, que não tem capacidade para dar vazão a investigações complexas. E quando o sistema judiciário funciona, a gente tem uma execução da pena que, com todo respeito, é uma enganação. A execução da pena no Brasil é uma enganação, porque se computa como pessoas presas, por exemplo, pessoas que estão em regime aberto. E regime aberto no Brasil é ter uma vida normal, indo a cada 3 meses no fórum assinar uma carteirinha. E isso é computado como um regime de prisão. Então, a gente tem um sistema de prevenção do crime muito falho no Brasil. Imaginar que só políticas sociais vão resolver o problema do crime é ingenuidade, eu digo novamente, porque o crime já está acontecendo. A gente não pode imaginar que a gente vai chegar para a liderança do PCC, por exemplo, e falar, olha, a gente vai te dar educação, a gente vai incrementar o trabalho na sua região, deixe de praticar crime. Isso não vai acontecer. É preciso que todo o sistema, sejam de políticas sociais, seja de políticas criminais, atuem de maneira eficiente para a gente ter a esperança de que a questão criminal no Brasil seja resolvida.